Hoje é quarta-feira, 20 de março. STF homologa a delação de Rony Lessa e mandante do crime deve ser revelado em breve. Era mais fácil ter tomado a vacina, hein? A Polícia Federal indicia Bolsonaro e mais 16 por falsificação no cartão de vacinação da Covid. Em mais um crime de guerra, Israel pede à Corte Internacional que pare de solicitar o envio de alimentos aos palestinos. Separa teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo às 8 horas ou depois, a partir das gravações ou então no formato podcast. Bom dia, nossa audiência do Twitter, que está cada vez maior. Ontem nós estávamos perplexas, nós ainda buscamos entender quem são vocês, mas respeitamos a escolha de milhares de pessoas que querem assistir o programa a partir desta plataforma. Vocês, hein? Estranhíssimos. Bom dia, turma que está assistindo pelo Instagram. Bom, ontem, no final do dia, gerou aquele climão de suspense. Que climão de suspense é esse, pessoal? Ministro Ricardo Lewandowski convoca uma coletiva e diz que essa coletiva vai dar desdobramento ao caso Marielle Franco. Bom, Lewandowski deu uma entrevista curtíssima, 1 minuto e meio, decepcionou aqueles que imaginavam que o desfecho seria apresentado, mas informou que a delação premiada de Rony Lessa, no caso Marielle Franco, foi homologada por Alexandre de Moraes. Segundo Lewandowski, após a homologação da delação, a conclusão será breve. Vamos ver o vídeo do ministro Lewandowski? Que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará seguimento a esse processo e certamente dentro em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em 1 ano chegou a resultados concretos nessa investigação. É importante que se diga que o trabalho da Polícia Federal contou com a participação... Por gentileza. Obrigada. Eu fiquei rindo porque nas competentíssimas mãos do ministro Alexandre de Moraes, me deu uma vontade imensa, né, de sorrir quando eu ouvi o ministro Lewandowski falando isso. Tem uma outra parte da fala do ministro Lewandowski que é importante que a gente saliente, né, que é justamente o fato dele elogiar o trabalho da Polícia Federal nessa investigação célere conduzida a partir da posse do presidente Lula, o que também indica a forte influência do governo Bolsonaro para que os desdobramentos das investigações do caso Marielle Franco não viessem à tona durante o seu governo. Ou seja, né, quando a gente diz que em 1 ano conseguiu chegar
a resultados concretos, a gente também reconhece que nos outros anos todos que estivemos sob comando de Bolsonaro, nada foi feito para investigar, ou ao contrário, talvez tenha sido feita para acobertar. Mas qual é? Alguém diz, acho que foi a Josi, não disse nada, mas disse tudo, né, Josi? Eu também tenho essa impressão. Mas, de fato, o que acontece quando alguém faz uma delação premiada e o que tem de relevante na chamada homologação? Bom, gente, na delação, a gente sabe que o investigado se compromete com a justiça e com o Ministério Público a contar aquilo que sabe sobre um crime. Em troca de quê? Em geral, em troca de redução da pena. Com a homologação, a etapa da homologação é o reconhecimento da justiça de que o acordo é legal e que o depoimento atende aos critérios construídos pelo Poder Judiciário. A ministra Aniele Franco, que é irmã de Marielle, comentou em suas redes o anúncio de Lewandowski. Vamos ver o tweet da Aniele, por favor, Zé Igor. No tweet, Aniele diz que as notícias que acabam de sair com os avanços da investigação sobre o caso da minha irmã e do Anderson nos dão fé e esperança de que teremos respostas. Ela segue mais um passo dado, mas seguiremos acompanhando. Somos brasileiras e brasileiras que acreditam que é possível. Mônica Benício, vereadora do Rio e viúva, pode tirar, por favor, Zé. Mônica Benício, vereadora do Rio e viúva de Marielle Franco, afirmou que a espera aumenta a ansiedade nos familiares e que as autoridades precisam apresentar resultados concretos. A gente tem o tweet da Mônica aí também, se tu puder subi-lo, por favor. Zé, obrigada. Então, bem mais crítico, Mônica finaliza dizendo que espera as respostas concretas, que a próxima coletiva seja para fazer o pronunciamento de ordem concreta e comprometida com a justiça. Na semana que passou, pode tirar, por favor, Zé. Na semana que passou, as investigações do caso Marielle e Anderson chegaram ao STF, como nós já noticiamos aqui no Expresso. Isso porque, ao longo das investigações, uma pessoa com foro privilegiado foi citada. Essa pessoa com foro privilegiado, que especula-se é um deputado do estado do Rio de Janeiro, ligado às milícias, ligado a um dos outros acusados, que já foi tornado público, que tem envolvimento com a morte de Marielle, essa autoridade tem foro privilegiado. Por quê, né? Significa, quando tem foro privilegiado, que ou é presidente, ou vice-presidente, ou é ministro, ou é deputados, ou embaixadores. No caso concreto, especula-se, como eu estou dizendo para vocês, que seja um deputado do Rio de Janeiro. A Juliana Dalpiva, uma das maiores jornalistas investigativas desse país, diz que a PF já fez o relatório e já entregou para a Procuradoria-Geral da República a conclusão das investigações sobre os mandantes do assassinato. Agora, cabe à PGR decidir se apresentará a denúncia ou não. O jornalista Guilherme Amado diz que Rony Lessa citou o deputado federal, como eu dizia para vocês, Chiquinho Brazão. Quem é Chiquinho Brazão? É irmão de Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que, segundo o site Intercept, foi citado como o mandante do crime. Então, seriam os irmãos Brazão, altamente relacionados com a milícia do Rio de Janeiro, os responsáveis pela morte de Marielle Franco. Chiquinho Brazão seria a pessoa com foro privilegiado e nós provavelmente teremos o desfecho dessa situação até o final da semana. Eu, pelo menos, entendo, né, que quando o ministro Lewandowski convoca essa coletiva, como diz a Josi, ele não disse nada, mas disse tudo, né? Segundo a Globo, o bastidor é de que os mandantes estão ligados ao grupo político muito poderoso no Rio, envolvido com milícias. Uma suspeita grande de que esse grupo controle territórios bastante populosos e que envolva a construção civil, lei de zoneamento e uma série de temas que são muito caros e importantes para milícias. O Giovanni está chocado com a audiência no Twitter. Sim, Giovanni, todos os dias
tem sido assim. Ontem nós encerramos o Expresso com 9.000 pessoas assistindo o Expresso no Twitter. Tá vendo, Giovanni? A gente que deve ter alguma coisa errada, que não fica assistindo podcasts e programas por lá. A gente que deve ser os estranhos, na verdade, né? Se não somos a maioria, os estranhos devemos ser nós. Bom, mas ontem aqui no Expresso, a gente estava apresentando o Expresso e, de repente, surgiu a notícia de que Bolsonaro havia sido indiciado pela Polícia Federal pelo crime relacionado, os crimes, na verdade, relacionados ao esquema de falsificação de cartões de vacinação. Segundo os investigadores, um grupo de pessoas ligadas a Bolsonaro incluiu informações falsas em um sistema do Ministério da Saúde para beneficiar o ex-presidente, parentes e auxiliares de Bolsonaro. Além de Bolsonaro, outras 16 pessoas foram indiciadas. De acordo com a PF, Bolsonaro teria incorrido nos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informação. Com o indiciamento pela PF, o caso segue para análise do Ministério Público, que vai decidir em 15 dias se apresenta ou se não apresenta a denúncia contra Jair Bolsonaro. A PF aguarda ainda os dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para saber se Bolsonaro e os outros investigados fizeram uso desse cartão falso para entrar nos Estados Unidos no fim de 2022. O governo dos Estados Unidos foi acionado porque, naquela tentativa de fuga, o covarde, covarde Jair Bolsonaro passou o Réveillon de 22 para 23 nos Estados Unidos. Ele achava que em alguns dias conseguiria ter um golpe de Estado no 8 de janeiro, né? Estamos aí nas outras investigações que devem levá-lo já para a prisão, e ele passou aquele Réveillon nos Estados Unidos. Ocorre que, naquele momento, os Estados Unidos exigiam comprovante de vacinação contra a Covid para liberar o acesso de estrangeiros ao país. A defesa de Bolsonaro disse que, como Bolsonaro era chefe de Estado, ele não precisaria ter apresentado o documento. No entanto, ainda não se sabe se Bolsonaro, nos Estados Unidos, teve de apresentar documentos em algum momento. Lembrem-se que ele perdeu a condição de presidente do Brasil poucos dias depois de entrar em solo americano. Eu quero explicar para vocês, para que a gente possa conversar com as pessoas mais e mais, eu quero explicar para vocês alguns dos crimes cometidos por Bolsonaro. O primeiro deles é o crime de associação criminosa. Ninguém sabia que ele tinha associação criminosa, né? A associação criminosa é considerado um crime contra a paz pública e se configura quando 3 ou mais pessoas se reúnem especificamente para cometer delitos. A punição prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. Mas não para por aí, né? Não para por aí. Bolsonaro também foi indiciado por inserção de dados falsos em sistemas de informação, que é conhecido como peculato digital. E isso também está previsto lá no Código Penal. Aliás, era bom começar a dar uma estudada. Eu sei que é difícil, né, para os bolsonaristas ali do núcleo central deles dar uma estudada, mas dá uma aprofundada nos estudos sobre o Código Penal, porque vocês estão sendo enquadrados em tudo. A gente tem que ficar lendo e relendo para entender o volume de enquadramento que vocês estão tomando, gente, impressionante. Ele se configura, então, o peculato digital se configura quando um funcionário autorizado facilita ou insere dados falsos, altera ou exclui dados dos sistemas informatizados ou dos bancos de dados da administração pública, seja para causar dano ou conseguir vantagem indevida para si e para os outros.
Eu quero lembrar vocês, a pena prevista para esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão, além das multas. Esse é um crime que foi muito cometido durante o governo Bolsonaro. Eu lembro a vocês que mais de uma vez eu fui morta no sistema de saúde, né? Fui considerada morta, eu tentava emitir meu cartão de vacinação e era impossível emitir meu cartão de vacinação e mesmo tomar a vacina, minha primeira dose da vacina da Covid, foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha ido a óbito no Sistema Único de Saúde a partir da invasão que esses caras, né, que o bolsonarismo produzia. Então, é algo que foi muito recorrente no governo de Jair Bolsonaro, né? A irresponsabilidade com os sistemas, né, com os bancos de dados. Afinal de contas, eles administravam os bancos com os dados de todas e de todos nós. A pena prevista, como eu já disse, por esse crime que foi recorrente, não foi a única vez que eles falsificaram uma carteira de vacinação. Eles entravam sempre, né? Olha, eu vou dizer para vocês, não me lembro quantas vezes, mas eu acho que 4 vezes eles falsificaram a minha. Eu me lembro que na minha primeira dose eu tinha ido a óbito, na outra eu também, na outra vez que tentei tomar vacinas, eu também nem me lembro. Eu sei que foram várias vezes que eu fui morta no sistema de saúde por essa gente. Além de Bolsonaro, 16 pessoas foram indiciadas. Entre elas estão pessoas próximas do ex-presidente, o Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro. Também estão envolvidos Gabriela Santiago Ribeiro Cid, que é esposa de Mauro Cid, Luiz Marco dos Reis, que é sargento do Exército, e outras, né, como eu estou dizendo para vocês, são 16 pessoas no total. Bolsonaro, Mauro Cid, o deputado e mais 13 pessoas. Não, Lucimar, não é indigência cognitiva, desconhecimento das implicações jurídicas. Eles simplesmente acreditavam na impunidade. Impunidade que, de resto, tiveram durante todo o período do governo Bolsonaro. Haja vista que, por exemplo, nesses casos em que eles matavam adversários políticos no sistema, no banco de dados do Sistema Único de Saúde, nada acontecia. Então, eles apenas acreditavam na absoluta falta de punição que presenciaram, que testemunharam, que viveram durante aquele período. Bom, gente, nós, como vocês sabem, é impossível, né, que nós não falemos aqui no programa recorrentemente sobre a situação de Gaza, sobre a situação enfrentada pelos palestinos. Essa é também uma forma de nós não nos atualizarmos sobre o horror, porque o horror segue atual e praticado cotidianamente naquela região, mas de nós não naturalizarmos. Por quê? Porque a extensão temporal do conflito faz com que o conflito deixe de ser notícia. Por quê? Porque ele não é uma novidade. Então, acontece a naturalização daquele fato. E as nossas vidas vão voltando para o lugar, enquanto Israel segue atacando, segue exterminando, segue ampliando a sua ofensiva contra os palestinos e as palestinas. Então, falar permanentemente sobre essa situação, escolher atualizar você sobre elas, é tentar fazer um movimento contrário a esse movimento que é um movimento natural, de um assunto substituir o outro e desse horror ficar diminuído diante da nossa rotina. Nós não podemos tolerar que o horror seja naturalizado e que outros assuntos ocupem o espaço desse que deve ser o assunto central dos que lutam em defesa dos direitos humanos e da humanidade. Ontem, segundo o relatório, novo relatório das Nações Unidas, 70% da população do norte de Gaza sofre com níveis catastróficos de insegurança alimentar. O principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, acusou Israel de usar a fome como uma arma de guerra, dizendo que a fome não é um desastre natural, mas causada por Israel, que impede a entrada de apoio humanitário na região de Gaza. De acordo com a classificação integrada das fases de segurança alimentar, todos os 2.200.000 habitantes de Gaza não têm comida o suficiente para comer. Metade da população está à beira da fome e a fome chegará ao norte do território. Vocês conseguem compreender o que é toda a população
estar submetida a um sistema, né, a construção de um sistema em que a fome vira instrumento da guerra? Bom, a fome aguda e a desnutrição já excederam em muito o limiar da fome no norte de Gaza. E o IPC, que é esse índice de fase de segurança alimentar, alerta para grande aceleração da morte e da desnutrição. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que esse é o maior número de pessoas que enfrentam uma fome catastrófica já registrado em qualquer lugar, a qualquer hora. A escassez de suprimentos significa que praticamente todas as famílias pulam refeições todos os dias e os adultos ficam sem comida para que seus filhos possam comer, diz o documento. Uma em cada 3 crianças com menos de 2 anos de idade está gravemente desnutrida. Pelo menos 25 pessoas, incluindo crianças e bebês, morreram de fome e de desidratação no norte, segundo o Ministério de Saúde de Gaza. As pessoas recorreram à coleta de lixo, ao consumo de grama e à ração animal, além do consumo de água poluída. O alerta conclui que a fome poderia ser interrompida se as organizações humanitárias tivessem acesso total a Gaza para levar alimentos, água e outros suprimentos para a população civil. O Programa Alimentar Mundial estima que sejam necessários pelo menos 300 caminhões para entrar em Gaza todos os dias e distribuir alimentos para satisfazer apenas as necessidades básicas da fome. Centenas de caminhões esperam na fronteira e foram impedidos de entrar em Gaza por Israel, que obrigou as entidades a realizar as entregas por via marítima e aérea. Em um comunicado, a agência da ONU afirmou que só conseguiu levar 9 comboios para o norte de Gaza desde o início do ano. E o que fez Israel, gente? Em mais um dos crimes de guerra que Israel decidiu colecionar, Israel pediu à Corte Internacional de Justiça que não emita ordens de emergência para aumentar a ajuda humanitária a Gaza, para lidar com a fome, desqualificando o pedido da África do Sul para fazê-lo como moralmente repugnante. Moralmente repugnante são os crimes de guerra acumulados por Israel, esse verdadeiro, a maneira cruel como utiliza de uma sucessão de práticas de tortura contra a população civil palestina para buscar o seu extermínio, né? Israel, o governo israelense se consagra, né, a cada dia como o genocida que diz não ser, né, que busca, né, internacionalmente desqualificar todos aqueles que denunciam como se antissemitas fossem, né? Quando na realidade o que nós assistimos, né, é um verdadeiro genocídio. Em um documento jurídico apresentado ao Tribunal Superior das Nações Unidas, Israel alega que tem uma preocupação real com a situação humanitária e com vidas inocentes, conforme demonstrado pelas ações que tomou e está tomando. Acompanharam a frase? Como é que a gente pode chamar isso, né, de ironia, né, de deboche? É um deboche, né? É um deboche com as instituições internacionais, com os organismos, com as organizações internacionais, é um deboche com a comunidade internacional, é um deboche com o mundo todo que assiste, com as organizações que não reagem, com os seus aliados, né, com os Estados Unidos, que sustenta esse governo genocida. Os advogados de Israel negaram as acusações de que Israel cause sofrimento humanitário de forma deliberada no enclave, onde milhares de pessoas morreram e a fome se intensifica. Eles ainda tiveram coragem de dizer, pessoal, que sucessivos pedidos da África do Sul por medidas adicionais configuram abuso de procedimentos. Me lembrei do Adriano Imperador, aliás, eu tenho a camiseta igual a dele, né? Que Deus nos perdoe dessas pessoas ruins. O documento sustenta que as acusações da África do Sul, no pedido por novas medidas, que foi feito formalmente em 6 de março, são pedidos infundados de fato e de direito, moralmente repugnantes e representam um abuso, tanto da Convenção sobre o Genocídio quanto do próprio tribunal.
é verdadeiramente um assinte a maneira como Israel reage ao clamor da África do Sul para que haja interrupção das práticas de tortura, né, provocadas pelo governo israelense contra toda a população civil palestina. Vejam bem, além da África do Sul, nesse final de semana, e nós comentamos sobre... Por que a gente falou sobre o dia de São Patrício, St. Patrick's Day aqui? Porque o George falei do Bush, porque o Trump disse que teria um banho de sangue num discurso comemorativo ao dia de São Patrício, né, de São Patrick. O que acontece? Também o primeiro-ministro da Irlanda fez um discurso duríssimo diante de Joe Biden numa comemoração ao St. Patrick's Day, que é uma data, sobretudo, irlandesa, né? Tem uma população grande de origem irlandesa aqui nos Estados Unidos. E o que ele dizia, né? Vocês se surpreendem quando vem a nossa solidariedade restrita com os palestinos. As pessoas me perguntam por quê? Porque nós nos olhamos nos olhos deles, né? Nós reconhecemos nos olhos dele a saga de um povo que luta pelo seu território, né? Então, cresce, né? E inclusive cresce, nós também já falamos sobre isso, a necessidade de reação dos Estados Unidos em função da sua política doméstica, da política interna. Por quê? Porque não há sustentação interna para Biden continuar aliado a esse governo de horror, né? Cresce a rejeição de Biden em função dessa aliança. E, com isso, o impacto, as probabilidades dele não vencer as eleições, ou seja, ser derrotado nas eleições por Donald Trump, não por George Bush, como eu disse antes. Meu Deus do céu, o George Bush é lá da guerra do Iraque. A pessoa é tanta guerra, é tanto horror, né? Me lembro sempre do Érico Veríssimo, escritor gaúcho. Quem conhece o Érico? Eu sempre me lembro dessa frase quando eu vejo situações de guerra, quando eu vejo a luta do MST, que ele diz numa parte do Tempo e o Vento: para que tanta guerra? Para que tanto campo? Para que tanta guerra? Os homens morrem na guerra e os campos ficam vazios. Bom, em janeiro, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Mundial, ordenou que Israel se abstivesse de quaisquer atos que pudessem ser enquadrados na Convenção de Genocídio que garantisse que as suas tropas não cometam atos genocidas contra os palestinos. Bom, enquanto tudo isso acontece, enquanto Israel submete o povo palestino a uma verdadeira tortura, enquanto nós vemos a fome e a desnutrição marcarem, né, as práticas do governo israelense, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado se reuniram ontem com Netanyahu e com o presidente israelense numa visita a Jerusalém. Uma visita, vocês lembram, né? Eles disseram que tinham sido convidados por Netanyahu, depois não tinham sido, mas de fato estão lá abraçados com o genocida Mor, né? Caiado teve a cara de pau de gravar um vídeo pedindo desculpas em nome dos brasileiros pelas declarações de Lula. Tarcísio preferiu não citar o presidente, mas também fez menção à guerra. Netanyahu, em resposta, disse que os governadores são bons amigos de Israel, bons amigos e cúmplices, portanto, do genocídio. Falemos sobre Ronaldo Caiado. Ontem saiu a articulação do Centrão para que ele seja o candidato à presidência pelo Centrão, né? Ou seja, aqui a gente percebe, né, essa movimentação para disputar, né, o espólio da extrema-direita. Tarcísio corre por fora e tenta disputar diretamente o espólio de Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí dois presidenciáveis da extrema-direita, né, que se organizam e que fazem dessa visita a Israel uma parte da sua agenda doméstica. Vocês percebem, né, que o tema da guerra tem impactado as eleições, o tema da guerra e do genocídio de Israel com os palestinos tem impactado nas eleições locais. É o caso aqui dos Estados Unidos, contrário a Biden pelo seu apoio, e é o caso da política brasileira. Caiado e Tarcísio vão a Israel para tentar
se colar, digamos assim, na imagem dos anti-Lula, etc. Bom, falando em Lula, né? Falando em Lula, e enquanto isso, na sala de justiça, Lula decide, depois de cancelar os atos sobre a ditadura, Lula desiste também da construção do Museu da Memória e dos Direitos Humanos. A decisão de Lula, dizem, é para não provocar atrito com os militares. Essa iniciativa tinha sido lançada por Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, durante viagem ao Chile, em setembro de 2023, num evento de rememoração dos 50 anos do golpe militar daquele país. Segundo fontes do Ministério da Justiça e do próprio Palácio do Planalto, o projeto não avançou e não vai sair do papel, uma vez que há uma decisão do presidente Lula nesse sentido. Ao anunciar o museu, Dino tinha prometido que a pasta entraria com recursos para execução do projeto. Lula também decidiu que o governo federal não vai realizar, como nós sabemos, nenhum ato alusivo aos 60 anos do golpe militar de 64. Já tinha previsto, né, já estava planejado, organizado um ato do Ministério dos Direitos Humanos em memória às vítimas no dia 1º de abril. Bom, gente, me faltam palavras, né, para descrever a minha reação mais íntima, né, mais pessoal e política, óbvio, com relação à ideia do cancelamento da construção do museu de memória. O Flávio com certeza teve essa ideia após a visita do Museu Chileno, né? Aliás, 2 museus da América Latina apresentam experiências muito diferentes e igualmente fortes. O Museu do Chile, uma construção que foi feita para a construção da memória do Chile sobre a ditadura de Pinochet, e a ESMA, a Escola Superior da Marinha, na Argentina, que transformou-se num museu sobre os horrores da ditadura argentina. Os museus, presidente Lula, os museus que contam a história dos países, né, e a história do Brasil é atravessada por uma ditadura militar, buscam fazer com que esses processos sejam de conhecimento da população, buscam contar a história para que ela não se repita, como nós vimos ela, né, passos serem dados a partir dela na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Nós precisamos defender quem nós somos, né? E nós precisamos pactuar com os militares, claro, com eles submetidos ao poder civil, né? Com eles submetidos a Vossa Excelência, o presidente da República, eleito por todas as brasileiras e por brasileiros que se indignaram contra o que aconteceu no último período. Mas nós também precisamos falar sobre quem somos. E nós somos aqueles que defendem a democracia. Nós somos aqueles que fomos vítimas da ditadura militar brasileira. Os filhos, os netos, os parceiros, os companheiros, os camaradas como eu, que convivo com pessoas mais velhas que estavam lá e que lutaram para que o Brasil fosse redemocratizado. Contar a história da ditadura militar é contar a história da Constituição de 88, né? Por que o povo brasileiro e o constituinte representando o povo edificou uma Constituição que vibra a democracia, que vibra a liberdade de expressão, que vibra direitos sociais? Porque saía de um período obscuro, porque enfrentava uma ditadura que matou, que torturou, né? Então, é preciso que a gente conte essa história. E eu torço, porque sei que uma das grandes qualidades do presidente Lula é ouvir, né? Ouvir muitas pessoas. Torço para que o senhor pense, né? Escute, converse com as pessoas, sobretudo com aquelas que estudam os processos da América Latina, que dedicam suas vidas a isso, e são muitas, né, que debatem transição, que debatem a consolidação das instituições depois disso. Veja, o questionamento sobre o Tribunal Superior Eleitoral como espaço mediador é algo que surge por parte daqueles que não queriam que ele fosse construído lá atrás. Então, a história, eu li, acho que foi a minha querida amiga Ana Maria Prestes que escreveu sobre isso. Não somos nós que estamos cutucando a história, é a história que segue nos cutucando, porque a história se apresenta cotidianamente diante dos nossos olhos. Nós somos o Brasil, né? O país que viveu um golpe em 1964, que lutou pela sua redemocratização e que edificou uma Constituição cidadã, né, em 1988. É desse país que nós somos filhos e é esse país que nós precisamos reconstruir, e é essa história que nós precisamos contar. Eles contam a história deles, eles contam
a versão deles. Eles recriam inimigos ficcionais para perseguir. Nós somos as vítimas da perseguição que começou em 1964, quando eles dizem que querem me caçar enquanto comunista, querem me caçar como caçavam com o comando de caça aos comunistas lá atrás, aqueles outros comunistas que viveram. É preciso lembrar, não por revanche, é preciso lembrar para que não aconteça, é preciso lembrar para saber quem eles foram, é preciso lembrar para saber quem eles são no presente, para que eles nunca mais tomem o poder. O Expresso de hoje fica por aqui, a gente se encontra amanhã às 8 horas. Fiquem bem.